Oséias capítulo 7. Quando eu sararei Israel, a iniquidade de Efraim foi descoberta, e a maldade de Samaria, porque eles praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a tropa dos salteadores despoja por fora. E não consideram o seu coração, que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora as suas próprias obras os cercaram. Eles estão diante da minha face. Eles alegram o rei com a sua maldade e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, como um forno aquecido pelo padeiro que cessa de mexer depois que ele amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes o fizeram doente com garrafas de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porquanto prepararam o seu coração como um forno. Enquanto ficavam na emboscada, o seu padeiro dorme toda a noite. Pela manhã ele arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno, e devoraram os seus juízes. Todos os seus reis estão caídos, e não há ninguém entre eles que clame a mim. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros devoraram a sua força, e ele não o sabe. Sim, cabelos cinzas se espalham sobre ele, mas ele não o sabe. E o orgulho de Israel testificará para sua face, e eles não retornam. E eles não retornam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Efraim também é como uma pomba tola, sem coração. Eles invocam o Egito e vão para a Assíria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles, e os farei descer como as aves do céu. Os castigarei, conforme ouviu a sua congregação. Ai deles, pois fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque transgrediram contra mim. Embora os tenha redimido, ainda assim disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com o seu coração, quando davam uivos sobre as suas camas, se ajuntam para o trigo e para o vinho, e se rebelam contra mim. Embora eu tenha adestrado e fortalecido seus braços, ainda tramam o mal contra mim. Eles retornam, mas não para o Altíssimo. Eles são como um arco enganador. Os seus príncipes cairão à espada por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Capítulo 8. Põe a trombeta à sua boca. Ele virá como uma águia contra a casa do Senhor, porque eles transgrediram o meu pacto e transgrediram contra a minha lei. Israel clamará a mim: Deus meu, nós conhecemos a ti. Israel rejeitou o que é bom, o inimigo irá persegui-lo. Eles instituíram reis, mas não por mim, fizeram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque isso era de Israel, um artífice o fez. Portanto, não é Deus, mas o bezerro de Samaria será quebrado em pedaços, porque eles semearam vento e colherão redemoinho de vento. Não haverá talo, o broto não dará alimento. Se o der, os estragos a devorarão. Israel foi devorado. Agora está entre os gentios com um vaso onde não há prazer, porque subiram à Assíria como um jumento, selvagem por si só. Efraim contratou amantes. Embora tenham contratado entre as nações, agora eu os ajuntarei, e sofrerão um pouco por causa do fardo do rei dos príncipes. Porque Efraim fez muitos altares para pecar. Esses altares serão para ele pecar. Eu escrevi a ele as grandes coisas da minha lei, mas foram consideradas algo estranho. Eles sacrificam carne pelos sacrifícios das minhas ofertas, e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e visitará os seus pecados. Eles retornarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas.
mas eu enviarei um fogo sobre as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os outros povos, pois tu te prostituíste, abandonando o teu Deus. Amaste a recompensa mais do que todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Eles não habitarão na terra do Senhor, mas Efraim retornará para o Egito e comerão coisas imundas da Assíria. Eles não oferecerão ofertas de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão com elas. Os seus sacrifícios lhes serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem ficarão poluídos, porque o seu pão para a sua alma não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia solene, no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ajuntará, Mênfis os sepultará, os lugares agradáveis para a sua prata, as urtigas os possuirão, espinhos estarão em seus tabernáculos. Os dias da visitação chegarão, os dias da recompensa chegarão. Israel o saberá, o profeta é um tolo, o homem espiritual é louco, por causa da multidão da tua iniquidade e o grande ódio. O vigia de Efraim estava com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Eles se corromperam profundamente, como nos dias de Gibeá. Portanto, ele se lembrará das suas iniquidades e visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, vivo vossos pais como os primeiros frutos de uma figueira, mas eles foram para Baal-peor e se separaram para essa vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, sua glória voará como um pássaro desde o nascimento, e desde o ventre e desde a concepção. Ainda que criem seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fiquem nenhum homem. Ai deles quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vejo Tiro, está plantado num lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes um ventre que aborte e seios secos. Toda a maldade está em Gilgal, porque ali os odiei, por causa da maldade das suas obras os lançarei para fora de minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei até os frutos queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e serão andarilhos entre as nações.